Olá pessoal, aqui é o professor Dailton passando mais um momentinho com você aqui e hoje eu quero falar sobre medidas de prevenção contra o coronavírus. Por que lavar as mãos? Vamos ver aqui se nessa pequena videoaula você consegue melhorar a sua prevenção. Então, nós sabemos que as viroses, 90%, elas realmente são transmitidas a partir da mão. No caso do coronavírus, nós sabemos que é através de gotículas, né? Mas o vírus pode estar na roupa, no plástico, no metal, nas mãos. Então, antes de passar a mão nos olhos, no rosto, no nariz, você deve lavar as mãos. E essa lavagem, com certeza, deve durar no mínimo aí 30 segundos, tá bom? Uma outra situação que nós precisamos aqui falar é a questão do isolamento social. Você deve ficar recluso ou reclusa na sua casa. A sua casa é o seu porto seguro. É necessário. E aí, é claro, junto com essa dica, nós temos que dar atenção para o idoso. O idoso, ele não deve sair nesse período de casa. Ele não deve ser contaminado. Por quê? Porque nós sabemos que ele corre o maior risco de morte. Então, você que é jovem, é quem vai estar suprindo o idoso, ajudando, né? Agindo aí com a solidariedade, no sentido de se precisar de um medicamento, se precisar de um alimento, é você jovem que vai comprar e levar para o idoso, tá certo? Então essa dica é muito importante. Ao tossir, o que devo fazer? Geralmente utilizamos, e as dicas da OMS, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, infectologistas, ONU, todos os órgãos indicam que a gente deve tossir aqui em direção ao cotovelo, para não contaminar outras pessoas. Qual é a proximidade, o mínimo, a distância mínima que eu devo ficar próximo da pessoa? Recomenda-se no mínimo 1 metro, mas você deve ficar aí 1,5 metro a 2 metros, para evitar a contaminação. Uma outra situação é uso de máscaras. Quando que eu devo usar máscaras? É quando você está gripado. Está com coriza, está gripado, você usa máscara. De repente, uma gripe comum, né? Eu vou usar máscara justamente para outras pessoas não serem contaminadas. Uma outra dúvida: quando devo procurar o médico? Quando devo ir para o hospital? Recomenda-se que quando a pessoa esteja com falta de ar, problema respiratório, não está conseguindo respirar normalmente, ela deve procurar com urgência o médico. Por quê? Porque aí é algo urgente mesmo, seu pulmão está comprometido e aí sim deve procurar o médico. Se for só uma febrícula, se for uma coriza, deve permanecer em casa e acompanhar a evolução do seu quadro aí nesse caso, tá bom? Então, isso é importante, essa dica é importante. Uma outra dica fundamental: se você usa constantemente alguns objetos, como por exemplo, celular, os eletrônicos, caneta, computador, você deve estar fazendo a higiene com o álcool em gel 70%, você tem que estar fazendo isso. Não tem água para lavar as mãos? Utilize o álcool em gel 70%. É importante também retirar todas as joias, né, das mãos, do pulso, nesse caso, para que a higienização seja perfeita. Espera secar, passa o álcool em gel também na joia, espera secar, para depois as utilizarem, ok? Então essa dica é muito importante. Evitar, nessa época
que nós estamos passando, não devemos ficar apertando a mão, não devemos ficar dando beijinho no rosto, não devemos abraçar, porque são formas de contaminação do vírus. Então, é preciso realmente tomar esses cuidados, tá ok? Por que ficar recluso, evitar multidões, ficar em casa? Porque é a forma mais segura. É a forma mais segura que nós temos para evitar a contaminação, tá? Então, muito bacana isso. O que mais? Buscar informações sérias, buscar informações corretas. Estão correndo por aí nas redes sociais muitas fake news. E você, sem buscar a fonte, comprovar essa fonte, o que acontece? Outras pessoas recebem, não são verídicas e, infelizmente, você está contribuindo para o pânico. As pessoas ficam realmente descontroladas, nervosas, preocupadas. É verdade. Não tem como ficar na paz. É difícil, mas tem como você ficar tranquilo, não, nesse sentido de entender o processo. Você tem que entender. A questão de ficar recluso ou reclusa em casa é porque realmente, se você sair, você vai se contaminar com o coronavírus, tá? Então, é muito importante. O que mais que eu posso estar aqui passando de dica para você nessa questão do coronavírus? É bem verdade que está acontecendo. Nosso país, ele não tem uma estrutura de saúde adequada que possa atender a todos. Está faltando, por exemplo, testes para fazer a testagem em relação ao coronavírus. Não tem respiradores suficientes para atender todo mundo. Então, fala-se que os jovens são menos afetados, mas jamais você vai querer estar entubado numa UTI por causa de não seguir os caminhos, não seguir as autoridades sanitárias no que se refere à prevenção. Então, se cuide, vamos evitar, tá? Então, são essas dicas que eu quero dar para você sobre prevenção. Evitar ao máximo de ser contaminado. Essas medidas que o governador, o presidente estão tomando justamente para que aqueles que são contaminados, se porventura evoluírem para um problema respiratório grave, eles terem condições de usarem o respirador e assim sobreviverem. Se todos forem contaminados, infelizmente, vai acontecer como está acontecendo na China, está acontecendo na Itália, muita gente contaminada com problema respiratório, sem respiradores, e aí, infelizmente, vem a óbito, tá? Então, vamos cuidar, é o que eu desejo para você. Tranquilidade, serenidade, solidariedade, e com certeza iremos vencer mais essa batalha, tá ok? Um abraço, Deus abençoe.